Eles ralam por anos para construir fama na internet, conquistar seguidores e transformar a própria imagem em profissão. Mas e quando isso tudo desmorona? No vídeo de hoje a gente vai conferir alguns influenciadores que até pareciam exemplos para o público, né? Muitos deles seguidos por crianças, inclusive, e adolescentes, e que acabaram envolvidos em denúncias, investigações policiais e prisões. Pessoas que diante das câmeras mostravam uma coisa e fora delas revelaram um lado completamente diferente. Alguns desses nomes ainda estão presos, outros dizem que são inocentes, e há quem esteja, inclusive, sendo procurado pela justiça agora. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Raulzito. Raulino de Oliveira Maciel, mais conhecido como Raulzito, ele era um influenciador digital, streamer brasileiro, produzia vídeos e realizava transmissões de jogos online, voltados principalmente para o público jovem, né, ligado a esse universo gamer. Chama atenção porque para as crianças eles têm Raulzito como ídolo, né, como um protetor. Ele tenta realmente ganhar confiança. Quando ele se sente numa zona de conforto, se assim podemos dizer, aí ele age na prática do ato sexual. Com a visibilidade que ele conquistou, ele chegou a se tornar parceiro de canais como o SBT Games, o que ampliava ainda mais a sua popularidade entre as crianças e os adolescentes. Mas tudo mudou quando uma operação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro levou à prisão de Raulzito em Florianópolis no dia 27 de julho de 2021, sob a acusação de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu após denúncias feitas por mães que relataram que seus filhos com idades entre 10 e 14 anos teriam sido vítimas de abusos cometidos por ele. Segundo os relatos, Raulzito se aproveitava da influência que tinha para cometer os crimes, chegando a prometer às crianças oportunidades na televisão. Raulzito chegava até as vítimas por vídeos na internet ou então pelas redes sociais. Depois que as crianças estavam atraídas, vinham as promessas de testes em novela e até peças de teatro. A partir daí, começavam os abusos. Segundo as investigações, ele utilizava as redes sociais para se aproximar das famílias, ganhar a confiança delas e oferecer supostas oportunidades no meio artístico e no mundo dos games, se apresentando ali como uma espécie de coach de novos talentos. Depois de conquistar essa confiança, ele então teria cometido os crimes em locais como estúdios ou até mesmo nas casas das próprias vítimas. A denúncia inicial partiu de uma das mães. A denúncia foi de uma das mães das vítimas que procurou a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, as crianças confirmaram os abusos em depoimento, mas elas não conseguiam nem dizer quantos seriam, porque foram muitos episódios. Os investigadores esperam agora encontrar outras vítimas, principalmente em São Paulo. Segundo uma matéria do G1, em um dos casos, a mãe chegou a permitir que ele se hospedasse em sua casa, acreditando que isso poderia abrir portas no meio artístico para o filho. Em outras visitas, ele também esteve acompanhado de outra criança e da mãe, o que indica que ele já utilizava esse mesmo tipo de aproximação antes. De acordo com a denúncia, os adultos acreditavam que ele apenas fazia brincadeiras e era justamente nesses momentos, sem fiscalização e já contando com a confiança da família, que o influenciador teria cometido os abusos. Foi esse conjunto de situações que acabou levando à investigação e às acusações formais. Depois disso, o SBT Games obviamente encerrou a parceria com ele e o caso passou a ser apurado sob sigilo, enquanto as autoridades tentavam entender toda essa extensão aí dos fatos e até identificar possíveis novas vítimas. Nas redes sociais, Raulzito se apresentava como contratado de uma emissora de TV e como coach de novos talentos. Ele alega que gerencia crianças que querem ingressar no universo dos gamers, dando dicas e acompanhamento de carreira. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Raulino de Oliveira Maciel. A emissora informou que ele não integra mais o quadro de contratados. A Twitch baniu a conta do Raulzito, o caso repercutiu até mesmo no exterior. Não há informações recentes que indiquem se Raulzito foi solto ou se ainda permanece preso. O que existe hoje é um perfil lá no Instagram com o nome dele e tudo indica ser o mesmo que ele utilizava. Mas a última publicação é de 2021, o que leva a crer que ele continua detido, tá? Até porque se ele tivesse saído da cadeia, os portais de notícia, né, os jornalistas já estariam sabendo disso, né, com certeza já teriam noticiado. Segundo as reportagens, se ao menos um dos casos fosse comprovado, ele já poderia pegar até 15 anos de prisão, o que na minha humilde opinião ainda seria pouco diante da gravidade do que foi denunciado. Capitão Hunter. O influenciador
e youtuber João Paulo Manuel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter. Ele ganhou notoriedade ao produzir conteúdo voltado para o universo Pokémon, como gameplays e vídeos de unboxing de cartas do Pokémon TCG, e o que atraía bastante aí o público infantil. Mas assim como no caso Raulzito, aquilo que servia para entreter as crianças também teria sido usado para cometer crimes contra elas. No dia 22 de outubro de 2025, o João Paulo ele foi preso em Santo André, na Grande São Paulo, sob suspeita de estupro de vulnerável e de produção de conteúdo pornográfico infantil. Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, ele agia muito parecido com o caso anterior, né? Usava a sua popularidade para poder se aproximar de crianças e adolescentes, conseguia conquistar a confiança, passava a pedir fotos e vídeos íntimos em troca de presentes, como cartas do Pokémon, por exemplo. A denúncia que deu início a tudo partiu de uma mãe de uma menina de 13 anos. Segundo ela, a garota conheceu o influenciador em um evento de Pokémon no Rio de Janeiro, quando ele ainda tinha 11 anos, e ele manteve contato com a criança depois disso. Ele dizia que iria apoiá-la em seu sonho e ajudá-la a seguir uma carreira nos jogos online. Pra mim, isso já é muito esquisito, tá? Eu fico imaginando você ter um filho de 10 anos e ele segue lá, sei lá, algum criador de conteúdo infantil que tem mais de 40, que é adulto já, whatever, se tem 18 ou se tem 40, né? E aí, esse cara, tudo bem, seu fã é filho, vai lá e conhece, top. E aí esse cara começa a ter contato com seu filho, demonstra um interesse no seu filho, que vai ajudar e não sei o quê. Isso daí já é muito esquisito, porque pra mim já começa a suspeita aí, né? Porque ele teria que ter um contato se ele quisesse, de repente, ajudar o meu filho a produzir alguma coisa, a criar alguma coisa pra internet, porque supostamente viu algum talento no meu filho, ele teria que conversar comigo, as ordens, as instruções de se vai gravar alguma coisa, se não vai, se vai pra algum evento, se não vai, seria comigo. O contato dele seria comigo, jamais com o meu filho. E aí sim a gente organizaria as coisas juntos, sempre juntos, né? E agora, um cara de 40 anos, mesmo sendo criador de público infantil, mantendo contato com uma criança de 11, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ser inocente aí também, né, cara? Isso aí já demanda muita suspeita. A mãe contou para a polícia como ele conquistou a confiança da filha dela 2 anos antes da denúncia. Disse que João Paulo Manuel trocava mensagens com a menina numa plataforma de jogos. Depois começou a fazer pedidos de cunho sexual em uma outra rede social. Numa das conversas, o influenciador prometeu dar um bicho de pelúcia e exibiu o presente dentro da cueca. A mãe chegou a notar mudanças no comportamento da filha, mas quando a menina resolveu contar tudo, que ela acabou então tendo acesso às conversas, reuniu as provas e decidiu procurar a justiça. Mais uma coisa aí que eu também acho meio errado, né? Eu, como pai aí, né, hoje eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 anos, em hipótese nenhuma, ele vai ter conversinha com os outros ali sem que eu saiba o que ele está falando, né? Principalmente ali ainda criança, adolescente, depois que já tá ali mais adulto, né? Enfim, aí tudo bem. Mas agora criança, 10 anos, 11 anos, 12 anos, tudo que ele conversar, de preferência nem o WhatsApp vai ter, tá? De preferência. Mas se ele tiver, tudo que ele conversar, com quem ele conversar, vai estar sempre aberto, sem senha, sem nada para os pais terem acesso, tá? Isso aí acho que é o principal, né? Desliguei o celular e comecei a chorar. Fiquei com medo de falar para minha mãe e ele descobrir e prender meus pais. No final, contei tudo para minha mãe. As investigações mostram que o Capitão Hunter sabia que a menina era menor de idade. Segundo a polícia, ele ensinava a vítima a apagar as mensagens. As investigações também levantam a suspeita de que ele tenha cometido crimes aí também, inclusive com um menino de 11 anos, tá? A gente tem a informação de que existe pelo menos mais uma vítima, só que a gente absolutamente não exclui a hipótese de existirem muitas outras. Os relatos indicam que ele orientava as crianças a apagarem as mensagens e criava um verdadeiro pacto de silêncio nas redes sociais. E não parava por aí, tá? Ele também utilizava aplicativos como Discord e WhatsApp para fazer videochamadas e trocar mensagens de teor erótico. O Capitão Hunter, ele foi preso em sua própria casa e seus computadores e celulares foram apreendidos pela polícia. Após a prisão, a defesa declarou que a inocência dele seria comprovada no momento oportuno. Então fica a dica aí, tá? Você que é pai, você que é mãe, tem filho aí de 10, 11 anos que já tem um WhatsAppinho, que já tem aí Facebookinho, Instagramzinho, faz o seguinte,
Você quer deixar? Eu, criança de 10 anos, não deixaria, tá? Mas se você quer deixar, deixa. Mas loga todas as contas no computador. Loga ali o Instagram dele no seu computador, loga o Facebook, loga o WhatsApp, tudo. Deixa tudo logado lá, que o que ele falar, você vai ver. Ah, mas ele apagou. Mas a chance de você pegar ali uma conversa ali, alguma pessoa mais velha tendo um contato diário com seu filho é muito maior, não é? Se você simplesmente deixa o celular na mão dele e não tem nem acesso às conversas. Olha só, vamos vigiar também, né? A prisão ocorreu em operação policial com apoio das polícias aí do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? O Hunter, ele estava na casa do irmão dele com a sua mulher. Pois é, né? Ele era casado há 13 anos, é mole? No fim das contas, o apelido Hunter, infelizmente, fazia referência a um outro tipo de caçada que ele costumava praticar. Buzeira. Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, tem 30 anos, é um influenciador aí que ganhou fama exibindo carros de luxo, mansões, joias, além de promover rifas e sorteios nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde ele acumula aí mais de 15 milhões de seguidores. Mas, no dia 14 de outubro de 2025, o Buzeira ele acabou sendo preso pela Polícia Federal durante a Operação Narcobet, uma ação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. De barco, policiais federais se aproximam do condomínio onde mora o influenciador em Igaratá, no interior paulista. A casa é cercada. Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, desperta com a movimentação. Ele acorda a esposa, pega o celular e em seguida abre o guarda-roupas e retira uma espingarda calibre 12. A porta do quarto é blindada e o influenciador se recusa a abri-la. Os policiais entram pela sacada, apreendem armas e munição. Segundo a investigação, o grupo do qual Buzeira fazia parte teria utilizado criptomoedas, transferências internacionais e plataformas de apostas online para lavar o dinheiro vindo do tráfico de drogas, disfarçando a origem ilegal dos valores e ocultando os recursos. Na audiência de custódia, ele foi questionado pela juíza. Quanto que o senhor ganha por mês, aproximadamente? Varia, depende da publicidade. Tem mês que é um valor, tem mês que é outro. Mas... Em média de 1 milhão, 2 milhões. Por mês? Sim. A operação cumpriu 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como resultado, foram apreendidos carros de luxo, joias, dinheiro em espécie e diversos documentos financeiros considerados suspeitos. A operação da Polícia Federal, que levou ao todo 11 pessoas para a cadeia, investiga um esquema que lavava o dinheiro do tráfico de drogas por meio de apostas online e movimentações financeiras com criptomoedas. Vale lembrar que o Buzeira ele já havia sido alvo da Polícia Civil em outra investigação que apurava suspeitas de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar por meio de rifas online. Em novembro do ano passado, a Justiça negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa, o que significa que, desde outubro, ele segue preso por causa dessa investigação federal. Nas redes sociais, existem vídeos que tentam passar a ideia de que ele é inocente, tá? Tanto no perfil quanto dele mesmo, quanto da esposa. Mas muita gente não compra essa versão, principalmente pelo fato de ele ter ficado milionário, multimilionário de forma bem rápida e aparentemente sem uma explicação tão convincente assim. Oruan. Como assim Marcelo Oruan não tá preso? Calma. Ainda. Inclusive, talvez até a saída desse vídeo, pode ser até que ele já esteja. Então você que está vendo aí no futuro, ele já foi preso ou ainda está foragido? Nos últimos dias, outro nome entrou para a lista de figuras públicas envolvidas com problemas aí com a justiça, o rapper Oruan, né? Segundo as informações mais recentes divulgadas pela imprensa, Oruan estava respondendo a um processo em liberdade, graças a um habeas corpus concedido anteriormente, mas sob medidas cautelares impostas pela justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de cumprir horários em locais determinados ali pela lei. O problema é que, de acordo com os registros do sistema de monitoramento, ele teria acumulado dezenas de violações dessas regras. Foram apontados desligamentos da tornozeleira, saídas não autorizadas e descumprimento do recolhimento domiciliar. Ao todo, seriam mais de 60 registros de infração às condições impostas pela Justiça. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça revogou o habeas corpus que o mantinha em liberdade, e a Justiça do Rio determinou então novamente a sua prisão preventiva. Quando a polícia foi até os endereços ligados ao artista para cumprir o mandato, adivinha,
ele não estava lá, não foi encontrado. Além disso, a tornozeleira estaria desligada desde então, o que fez com que ele passasse a ser oficialmente considerado um foragido da justiça. É mole? O Oruan, ele responde a processos ligados a uma confusão ocorrida durante uma operação policial em sua casa, quando agentes teriam sido atacados com pedras, o que resultou ali em indiciamentos por crimes graves. E aí, ficou faltando qual influenciador para completar essa lista? Comenta aqui embaixo que a gente faz uma parte 2. Até o próximo vídeo. Tchau!